Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês o cálculo de Simples Nacional de um comércio. Uma coisa bem simples, porque eu tenho falado nos vídeos anteriores do cadastro que tem que estar correto, mas independente disso, a gente consegue fazer a apuração da maneira correta só com o XML da saída. É, em certas partes, nós conseguimos fazer da maneira correta, de acordo com o CFOP e as NCMs utilizadas. Mas se esses estiverem errados, aí consequentemente fica errado a apuração. Por isso que precisa fazer a revisão lá no cadastro dos produtos, tá ok? Então, vou mostrar para vocês como que eu faço a apuração de uma empresa de comércio. Eu peguei uma coisa bem simples, só para a gente entender o cálculo, quando eu falo ST, que não paga ICMS, quando fala produto monofásico, que não paga PIS/COFINS, o que realmente está acontecendo nessa situação, ok? Então, eu vou pegar o XML. Então, o XML o cliente me mandou uma pasta com os arquivos dele. Ó, aqui tem PDF e XML. Eu posso clicar em tipo, que ele separa. Aí, eu só pego um e arrasto para uma planilhinha Excel em branco, que ele vai me dar essa mensagem, vai transformar, então, o meu XML nas colunas do Excel. Então, aqui a gente tem o produto, NCM, o CFOP que foi emitido, certo? Agora eu quero colocar os demais XMLs aqui nesse mesmo PDF, nesse Excel. Então, eu vou em desenvolvedor importar e vou localizar onde que eu salvei o XML de saída. Eu clico em um, dou um Ctrl A e importo todos. Bom, enquanto ele está importando, eu identifico aqui também, ó, é, funciona assim. Cada linha do Excel vai corresponder a um produto. Então, o número da nota fica repetido, porque se eu tiver uma nota com 10 produtos, eu vou ter 10 linhas com a mesma numeração de notas. Então, se eu quero identificar se está faltando algum número de nota da sequência, eu vou, filtro a coluna de número de notas e abro uma planilha número 2 aqui, coloco dou um Ctrl V, né? Colo o que eu copiei, tiro as duplicadas, porque terão duplicadas se tem mais itens em uma nota, e depois disso eu faço o confronto para saber se pulou alguma sequência, que a nota, se houver, é uma questão de sistema que às vezes pula, a pessoa começa a emitir a nota e para, e depois começa a emitir uma outra, então depende do que aconteceu. Se pulou a sequência, a gente tem que pedir para ela inutilizar a nota. Então, tem até o dia 10 do mês subsequente para inutilizar. Se passar desse dia, tem que inutilizar de qualquer forma, mas o prazo é dia 10. Então, eu também olho no mês anterior qual que foi a última nota emitida, a numeração da última nota, e vejo se a primeira desse mês é a sequência. Assim, eu entendo que do mês anterior para esse mês eu confronto para não faltar nenhuma nota, e dentro do mês eu olho, eu vou mostrar como que eu olho para saber se não pulou nenhuma nota, certo? Porque aqui estão todos os XMLs, independente de ser nota de entrada ou de saída. A empresa emitiu e mandou a pasta dos XMLs emitidos, então pode ter as duas situações, tanto uma nota de entrada, uma devolução, alguma situação assim. Depois que ele importou, ele dá essa mensagem, você coloca em concluído. Eu vou só limpar aqui, ó, tirar o que está em zero, em vazio, para a gente ter as informações. Então, aqui a gente tem os CFAPs que a empresa emitiu, ó, ela emitiu devolução, tanto de dentro quanto fora do estado, ela importou, e ela emitiu algumas saídas, vendas, remessas. Então, aqui que a gente vai fazer a apuração por esses CFAPs. Ok. Só que assim, esses XMLs que eu importei, ele não tem benefício, acho que não tem nenhuma que é ST ou monofásico. Então, eu coloquei numa outra planilha, só para a gente poder fazer o cálculo, para a gente entender o raciocínio.
Mas então é isso, peguei o XML e joguei aqui para o Excel. Então aqui eu tenho todo o XML do mês da empresa. E também confirma se está até o dia 30, até o último dia do mês. E vou analisar os CFOPs emitidos por ela, um a um. Então esse daqui teve essa devolução, vai ter a referência da devolução. Eu vou lá e verifico se ela emitiu a devolução, tanto essa quanto essa. Se ela emitiu a devolução corretamente. Se é uma empresa RPA, ela vendeu com ICMS, IPI, então ela tem que emitir o retorno também desse ICMS, desse IPI. Então, assim, quando é a própria empresa, é mais fácil. Normalmente, no sistema da empresa, quando tem a nota de venda, vai ter um botãozinho lá escrito retorno, ele já faz esse retorno. Ou não, às vezes tem que lançar mesmo, mas isso não é um problema, porque se você tem a nota de venda já no sistema, né, acaba sendo mais fácil para você fazer a nota de devolução. Essa devolução aqui, a empresa emite quando ela vende e não foi recebido na empresa. Eu vendi, a mercadoria transitou até o meu destinatário. Chegou lá no meu destinatário, ele identificou um problema e falou: não vou receber. Ele não recebe. Aí ele faz uma recusa, uma manifestação de desconhecimento e a mercadoria retorna. Chegando na minha empresa, eu emito essas notas de devolução, mas na verdade é uma mercadoria não entregue. Eu vou gravar um outro vídeo referente a isso, porque essa situação é importante, tem bastante detalhes. Aqui ele fez uma importação, então eu confiro a importação com a DI. Eu pego o documento de importação, lá tem todos os impostos e tem todo o procedimento para se emitir essa nota. Então, verifico também se ela emitiu da maneira correta. Aqui ela vendeu mercadoria que ela produziu, 501, sem substituição. Aqui ela revendeu uma mercadoria. Aqui ela bonificou, então a bonificação tem que estar relacionada à venda. 5913, demonstração, acho que é retorno de demonstração. Então, veio uma mercadoria para ela e ela como demonstração e ela retornou. Prazo de 60 dias para fazer esse procedimento aqui. Então, cada CFOP é uma situação. Aqui ela está mandando uma mercadoria para conserto, então vai vir uma mercadoria consertada. Aqui ela vendeu para um não contribuinte de um produto que ela produziu. Aqui ela vendeu para o não contribuinte como revenda de um produto que ela não produziu. Aqui ela bonificou e aqui ela exportou, certo? Então a gente analisaria cada situação. Mas eu peguei uma outra planilha para a gente fazer com os produtos QST e monofásico, que nesse caso esses XMLs não são. Mas eu vou mostrar para vocês a parte, então, da conferência da sequência numérica das notas, tá? Deixa eu selecionar todos. Aqui eu peguei, então, a coluna da numeração, conforme eu tinha falado. Então, se uma nota fiscal tem mais de um item, ó, vamos ter ela em duplicidade. Então, para facilitar, eu vou colar ela na outra planilha. E vou remover duplicadas. Assim, eu entendo que eu tenho uma de cada, certo? Aqui eu vou conferir, ó, 19.841. Então, a última do mês anterior tem que ser a 19.840. Eu vou fazer essa conferência lá na pasta. Então, eu vou fazer assim, ó, 19.841, 19.842. E vou pôr para ele seguir. Então, aqui foi o que eu criei. Então, eu entendo que ele está seguindo a sequência certa até o final. E eu entendo que aqui é o que eu copiei de lá e só tirei as duplicadas. Se esse for diferente de esse, significa que pulou alguma coisa. Então, vamos ver. Tem outras formas de fazer essa conferência também, mas aqui deu certo, ó. Então, aqui tá tudo zero. Ah, já chegou? Vamos confirmar mesmo. Se está tudo zero. Sim, eu vou tirar um para a gente ver
se tivesse o lado para cima. Então, a gente entende assim, ó, eu copiei daqui, então aqui não existiria essa numeração, certo? Então, mas aqui existe porque eu fiz o Excel fazer o preenchimento automático. Então, aqui, ó, quando eu fizesse isso, eu já teria essa inconformidade. Então, quando começar aqui, ó, eu já... Ah, o 54 não existe. Então, o que que eu faço? Eu crio uma linha não, só a coluna e continuo assim, ó. Se aparecer mais um, significa que pulou também. E aí a gente faz a gente solicita para o cliente a inutilização ou para ele verificar por que que não veio, algum problema assim, certo? Mas aqui então a gente identifica que está correto, não houve, não pulou, foram emitidas todas as notas, certo? Agora vamos para a nossa planilha para calcular o simples. Então, aqui a gente veio na nossa planilha para calcular o Simples Nacional. Então, eu vou pegar essa daqui. Vou voltar um e pegar minha planilha que eu tinha preparado. Então, assim, ó, eu preparei como se fosse uma autopeças. Mas, não coloquei produto a produto, não. Coloquei só um NCM que dá para a gente identificar o que que acontece. Então, assim, a ideia é, nós jogamos o XML no Excel, certo? Vai ficar uma linha por produto, ok, é o que a gente precisa. Aqui está escrito SAT porque é o SAT aqui de São Paulo, né? Como se fosse a nota fiscal de consumidor eletrônica, mas é a mesma coisa. Não importa se é SAT, nota fiscal de consumidor eletrônica, o que for que tem o XML, a gente consegue transformar aqui em Excel. Então, a gente vai analisar aqui, ó. Aqui são os produtos que a empresa vendeu, NCM, cada um é uma numeração, né? Que é uma nota que foi emitida. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Então, nesse caso, a gente tem o 502, que é uma revenda de mercadoria. Então, no 502, ele tem que emitir no 102. Esse 300 é o imune. Ele está aqui porque eu não alterei, que eu peguei de uma outra planilha que tinha 300. Mas vamos corrigir ele. Então, essas minhas peças foram vendidas todas a 102. Isso, é esse o raciocínio. E eu tenho que é venda sem substituição, revenda sem substituição. E eu tenho 5.405 que foram vendidos todos no 500. Ok. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar o total dos 502. Então, aqui é o meu total. Então, vamos pegar o total de tudo. Então, foram vendidos. Acho que vai dar um valor alto. Vai mesmo. Peguei 142 mil. Eu vou apagar um pouco de notas para não dar tão alto para a gente fazer. Não que isso influencia, é só para seguir o raciocínio lá do que nós estávamos fazendo, independente do valor. Ixi, 134. Deixa assim mesmo, então. Ok, então esse é o meu faturamento total. 134, 462 e 42. Então, eu vou colocar aqui como faturamento do mês de maio. 134, 462, 42. É isso. 462, 42. Ok, então esse eu vou considerar o faturamento. Certo. Então, como que eu vou fazer o cálculo aqui separado? O que é 502? Deixa eu pôr. Opa, deixa eu copiar. E o que é 5.405? Certo, então eu vou fazer essa separação aqui.
Então, dos 502, eu tenho um valor de... Aqui tá somando tudo, né? Quanto que dá essa autossoma? 2.380,04. 2.380,04. Vou fazer o 5.405 só para a gente ver se vai bater ali. R$ 132.088, não, 132.082,38. 132.082,38. Vamos ver se bate. 134.462,42. Certo. Então tá. Então, quanto que vai pagar de DAS desse e desse faturamento, certo? Então, vamos fazer o cálculo. Bom, eu tinha colocado alguns valores, são bem menores do que eu peguei lá na outra planilha, né? Mas tudo bem, isso não é indiferente. Então, vamos entender assim, ó, como eu vou calcular maio, eu pego os últimos 12 meses antes de maio. Então, é de abril a maio de 2021. Então, esse RBT12 dá 185 mil. Deixa eu confirmar. 185 mil. Meu computador está na frente, eu tenho que desviar aqui. Então, esse é meu RBT12. Então, vamos fazer o cálculo dele. Bom, a gente está calculando, então, uma empresa do Simples Nacional, que anexo 1 do comércio, que a gente pegou a tabela lá na Lei 123 de 2006, anexo 1. Lá embaixo. Anexo 1. Aqui. Anexo 1 da Lei Complementar 123 de 2006, o comércio. Então, a gente está analisando essa empresa que é comércio. Então, eu só copiei aqui a tabela para facilitar a gente fazer o cálculo aqui, certo? Ok. Então, vamos pegar. A gente quer 185 mil, aí vezes a alíquota que a tabela nos passa. Então, de 185 mil, ele está na segunda faixa, a gente vai colocar 7,3%. Aí eu vou colocar um parênteses para subtrair a dedução, que é o que está na fórmula, RBT12 vezes a alíquota menos a parcela dedutível. Ok. Aí esse valor, nós já fizemos isso no outro vídeo, com a prestação de serviço, que é o mesmo raciocínio. Então, esse valor eu divido pelo RBT12. Então, eu cheguei numa alíquota de 4,08. Vamos confirmar que eu gosto de fazer na calculadora. Tá um pouco lento. Isso. Um pouco é... Ah, tá aqui. Um pouco é apelido, né? Vamos dizer assim. Acho que abriu até mais agora. Tá bom, deixa ela aí. Então, a gente tem 185 mil, que é o nosso RBT12, que é o faturamento dos últimos 12 meses, vezes 7,3%, porque a gente está na segunda faixa, ok? Menos a parcela dedutível, que é 5.940. Isso eu divido pelo RBT12, que é 185 mil, vezes 100. 40889, ok, tá batendo. Então, essa é a minha alíquota efetiva.
Opa, gente, sou eu o problema aqui? Ai, é o computador que não é o meu. Tô sofrendo. Alíquota efetiva. Ok. Então, tá. Dessa alíquota efetiva, a gente tem a porcentagem de cada imposto. Então, da segunda faixa da alíquota, eu tenho o IRPJ, CSLL, a COFINS, o PIS, CPP e ICMS. Então, tá. O ICMS da segunda faixa é 34%. Então, vamos. Deixa eu copiar essa segunda faixa aqui, que a gente vai precisar de outras informações. Deixa eu ver se fica bom colar aqui. É, mais ou menos. Não, não vou colar, não. Não ficou bom. De 4,08, eu quero saber quanto que é de ICMS, que são os 34%. Então, de esse vezes esse. Não, 34% de... Ah, tá certo. Esse vezes esse. 1,39. Agora eu quero saber qual que é a porcentagem do PIS e qual que é a porcentagem da COFINS. Deixa eu fazer, né? Deixa eu pegar aqui as porcentagens. Bom, do PIS é 2,76 e 12,74 da COFINS. 2,76%, 12,74%. Então, é igual esse vezes esse. Deixa eu ver se ele já calcula certo. Ok. Então, aqui eu tenho uma alíquota efetiva que comporta todos os impostos, IRPJ, CCLL, COFINS, PIS, CPP e ICMS. Mas como eu estou calculando produtos que têm benefícios fiscais, eu tenho que abater, certo? Então, no 502. O 502, ele pode ter benefício fiscal. No nosso caso, que a gente está calculando aqui autopeças, ele não tem. Mas se fosse uma outra empresa, poderia ter um diferimento. Se fosse produto com isenção, poderia ter uma isenção. Então, aqui no nosso caso não tem. Então, como que fica o valor do DAS? Esse valor vezes esse, o total da alíquota, porque não tenho nada para abater desses produtos aqui de nenhum imposto. Eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia se a gente tivesse. Depois eu apago. Então, se a gente tivesse um produto isento. E, gente, sou eu o problema aqui. Isento. O que que eu tô apertando que eu tô errando? Então, quando eu tenho isento, eu separo isento e outros. Então, vamos supor que de 2.380, R$ 390 são de produtos isentos. Eu vou dar um exemplo. Então, isso significa que de 1.970 não é. Então, o que é o produto isento? Como que eu saberia que ele é isento? Aqui na CST, quando nós filtrássemos o 502, aqui seria CST 300. Então, por exemplo, aqui vai dar, né? Aqui fui eu que coloquei. Mas se eu colocasse 300, se fosse, por exemplo, uma farmácia, ela vende preservativo. O preservativo é isento. Então, no produto sendo cadastrado certinho, aqui nós teríamos 300. Então, quanto que eu sei que eu tenho de produto isento? Eu filtraria. Ó. Então, do valor do CFOP 502, esse tanto é isento. E aí eu colocaria aqui o valor que deu, certo? Não é o nosso caso, mas para frente a gente faz um. Ah, se esse produto ele é diferido, ele vendeu uma madeira, por exemplo, que é diferido. Então, nós teríamos o CFOP de diferimento, CSOSN, na verdade, né? De diferimento, eu vou confirmar. Eu vou pôr aqui embaixo para vocês
Mas eu acredito que vai ficar o 300 também, eu não consigo lembrar de outro. Mas eu analiso com vocês depois. Ok, então, eu vou filtrar o que é diferente, né? O 102 e o 101 o 101 permissão de crédito e o 102 sem permissão, mas eles são tributáveis, então, tributados, né? Então, tudo que tiver o filtro, o que não é mais 300. Então, o meu outros será esse valor aqui, do que não é 300, certo? Então, tá. Então, eu colocaria esse valor. Vamos pensar, então, como que eu faria. Como que eu vou calcular aqui? Então, a minha alíquota efetiva é 4, mas se ele é isento de ICMS, eu não posso aplicar essa alíquota. Então, para o isento, eu faria assim, ó, eu pego a alíquota e tiro o ICMS. Então, eu aplicaria sobre os 380 só essa porcentagem. Tá com por cento? Tá. E aqui no outros, o outros não, o outros é tudo tributado. Então, o outros ficaria esse vezes a alíquota cheia mesmo, certo? Então, a soma desses dois seria da parte dos 502, tá? Mas não é o nosso caso, então vamos excluir para não confundir. Acho que deu para entender. No nosso caso, 502, que é da autopeças, não tem benefício, é tudo tributado. Acho que eu deixei 300, né? Deixa eu voltar aqui para 102. Ok. Então tá. Agora eu vou calcular a parte do 5.405. Então, 5.405 é a revenda de produto com substituição tributária. Ok. Então, significa que esse produto, todo esse valor já foi recolhido ICMS. Então, eu não recolho ICMS. Então, quanto que eu vou aplicar desse valor? Qual que é a alíquota que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a alíquota efetiva menos o ICMS, que a gente já tem aqui, certo? Então, 2,69. Tá bom. Mas agora vamos raciocinar que esse produto, ele é monofásico. Então, eu vou colocar aqui monofásico. Como que eu vou saber que ele é monofásico? Então, é aqui que entra. Ó. Aqui eu tenho o XML dos produtos. Aqui eu vou olhar os NCMs deles para saber se é monofásico ou não. Então, assim, essa seria a parte trabalhosa. Ficar identificando. Aqui eu coloquei um NCM só, mas identificar se os NCMs da saída dessa empresa são monofásicos, certo? Como eu já expliquei na aula anterior, lá pela tabela a gente consegue identificar, pela lei. Aqui, como é da autopeças, eu vou mostrar para vocês a lei, acho que é 10.485, 485 de 2002. VCS, que é da autopeças. PIS, outras providências. Isso. Então, aqui ele coloca que o anexo 1 e o 2 são os produtos de autopeças que são monofásicos. Então, o que que eu vou identificar? Se eu tenho esses NCMs lá na minha saída. Então, vamos identificar aqui, acho que eu coloquei um só, podia ter colocado mais para dificultar, mas acho que eu coloquei 8483. Então, eu vou identificar, vou filtrar e identificar quais são os NCMs que são monofásicos para tirar o PIS e a COFINS. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui é o meu valor do produto, né? Eu posso fazer desse jeito, ó. É de uma forma simples mesmo, porque assim, ó, a gente está entendendo que o seu sistema vai calcular isso, a gente só está fazendo uma conferência, certo? Identificando que você já parametrizou o sistema, que ele está tudo certo. Ok. Então, eu vou identificar o NCM. Como que eu posso fazer? Ó, aqui com essa tabela, eu posso colocar ela no Excel para fazer um PROC-V e vincular os NCMs. Ok. Mas não foi isso que eu fiz, então vamos fazer no manual mesmo. Então, eu vou identificar quais os NCMs que eu tenho.
No meu caso, como eu tinha colocado um só, o 8483, 8483-2000. Acho que é o primeiro aqui, ó. Então, ele tá aqui, ele é monofásico. Aí eu coloco aqui, ó, como sim. Monofásico? Sim. Então, todos os produtos que forem sim, eu coloco sim. E todos os produtos olhando o NCM. Ah, mas eu vou ter que olhar um por um aqui? Então, você pode montar a planilha com todos os NCMs que são monofásicos para facilitar, mas a princípio você teria que olhar. Por exemplo, 848330. Se o 30 está aqui, significa que todas as sequências do 30 são monofásicos. O 8411, independente do restante do NCM, é monofásico. Então, você vai ter que se atentar a isso. Não, é o 8411, o que tiver de sequência, o 20. Agora, o 8412-3000 é só o 3000, porque ele está completo. Então, se tiver um 3099, o 3099 não entra. É isso que tem que se atentar. Então, tá, fui lá, fiz manualmente isso aqui e identifiquei que esse não é, esse não é. Ok. E que o restante tudo é. Então, vamos por aqui. Identifiquei lá meus NCMs. Como lá na planilha, aqui a gente está na autopeças, mas se for bebidas frias, produtos de higiene, medicamentos, todos da mesma forma. Deixa eu pôr assim, que eu acho que vai. Isso. Então tá. Então a gente sobe. 5.405, ok. Agora eu vou filtrar. Então, eu tenho não. Então, eu identifiquei que esses produtos não são monofásicos. Deixa eu olhar o valor de novo. Quanto que deu? 152,47. Então, aqui, ó, eu vou colocar como outros, que não é monofásico. 152,47. Se 152,47 não é monofásico, 131.929,91 é monofásico. Então, eu vou pegar, fazer dessa forma assim, ó, separado. Igual a gente fez na isenção lá, eu tenho que separar. Então, o que é um produto monofásico? Ele já está no 5.405, então ele de ICMS não tributa. Já tirei o ICMS aqui, deixa eu pôr isso como monofásico. Então, aqui eu já não tenho ICMS, eu subtraí esse desse e tirei o ICMS. Monofásico também não tributa o PIS e não tributa o COFINS, porque já foi recolhido anteriormente. Então, a alíquota para aplicar no produto que é monofásico será essa. E a alíquota para aplicar no produto que não é monofásico, eu não tenho ali, deixa eu fazer. Então, aqui, ó, esse não é monofásico. Deixa eu colocar não monofásico. Não, vou colocar só não. Não é monofásico. Então, o que não é monofásico, como ele é no 5.405, eu já sei que ICMS ele não tem. Então, ele só não tem o ICMS. O PIS e a COFINS, ele vai tributar, porque ele não é monofásico. Então, é esse vezes esta alíquota. Então, quanto que é o meu DAS daqui, ó? Do produto 502 deu 97, do monofásico deu esse, e do que não é monofásico, mas é no 5.405, deu esse. Então, esse é o meu valor de DAS. Certo? Então, é essa a ideia quando fala, não tributa PIS/COFINS, não tributa ICMS, é que, na verdade, o 5.405, ele já foi recolhido ICMS lá pela indústria ou importador. Ok, então, nas vendas, nas revendas, não terá o ICMS. Então, tanto aqui quanto aqui, eu já tirei o ICMS, certo? E no monofásico, eu ainda tiro o PIS/COFINS, pelo mesmo raciocínio, já foi calculado, recolhido pela indústria, certo?
Então, é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Eu vou continuar esse raciocínio na próxima aula, para não ficar muito grande essa aula, tá bom? Até mais.